Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pelos recados que a gente sempre recebe através das nossas redes sociais. Eu te digo todos os dias que passa para você aqui o Instagram e o Facebook da nossa emissora. E eu quero te lembrar também que você acompanha a nossa programação sempre ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Se você está assistindo ao nosso programa e precisa sair, tem um compromisso, ou vai para um cômodo da sua casa que não tem TV e não pode perder, quer continuar assistindo o nosso programa, é só você usar o seu celular ou o seu tablet para entrar no site que você pode nos acompanhar, www.hittv.com.br. Viajou para um lugar que você não está achando, não está conseguindo sintonizar a Hit? Você pode colocar no seu celular e ampliar a imagem para sua TV também. É mais uma maneira da gente ficar bem pertinho, da gente ficar conectado. Por ali também, pelo site, você acompanha tudo o que acontece na nossa programação, www.hittv.com.br. Eu te espero sempre no meu Instagram também, @JaqueStefano. No meu Instagram tem sempre um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo e do meu dia a dia. Tem uma coisa que eu sei que vocês amam. Eu conto pra vocês sobre a preparação para chegar aqui. Eu falo sobre look, cabelo, maquiagem e eu sempre procuro postar uma palavra ali para edificar a sua vida. É mais uma maneira da gente interagir também, @JaqueStefano. Enquanto o programa acontece, você pode participar enviando para nós o seu comentário ou a sua pergunta no nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto que a gente vai abordar aqui hoje, você pode enviar para nós a sua pergunta e vocês vão ver que o assunto pode gerar algumas dúvidas e talvez a pessoa não queira se identificar. Então não tem problema, você pode enviar a sua pergunta e já avisa no comecinho ali que você não quer ser identificado, tá? A gente vai entender sobre alimentos gravídicos e pensão alimentícia. Eu falo sobre esse assunto com a doutora Vanessa Freitas, que é advogada. Tudo bem, doutora? Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui. O prazer é nosso em te receber. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Vamos começar falando sobre um assunto que eu acho que ainda é pouco falado, que são os alimentos gravídicos. Eu acho que ainda tem muita gente que nem sabe o que é isso. Então vamos começar explicando o que são os alimentos gravídicos, doutora, por favor? Perfeito. É um tema relativamente recente, é a Lei 8.804 de 2008, mas infelizmente muitas mãezinhas não têm conhecimento e acabam às vezes passando por apuros durante a gestação por falta de conhecimento. Os alimentos gravídicos estão previstos nessa lei citada. Ele prevê a obrigação do suposto pai, porque muitas vezes nós não temos a real certeza do genitor, mas ele prevê a obrigação dele de assistir financeiramente durante toda a gestação, com despesas médicas, acompanhamento psicológico, remédios, alimentação especial e tudo o que mais for necessário. Doutora, acho muito importante a gente falar isso, até porque eu aqui no programa acabo dando muitas vezes a minha opinião, sou contra o aborto particularmente, já falei aqui com alguns profissionais, inclusive quando a gente falou sobre adoção com o doutor Leonardo Girundi, ele falou sobre um ponto importante que é a entrega legal. Essa mãe, ela não é necessariamente obrigada a ficar com essa criança, de repente ela não quer, e aqui a gente não tá para emitir nenhum julgamento com relação à escolha dessa mãe, embora eu, como cristã, estou sempre torcendo pela família, para que a família fique junto. Mas ter a ajuda através dos alimentos gravídicos pode, inclusive, evitar que ela pense em um aborto, não é, doutora? Exatamente, porque ele prevê também a cobertura do acompanhamento psicológico. Então, extremamente interessante, muitas vezes não tem a estrutura familiar necessária para dar esse amparo e é a obrigação do genitor também arcar com essas despesas. Doutora, quando a gente fala alimentos gravídicos, eu penso diretamente, por associação, dos alimentos que essa grávida vai ingerir. Afinal de contas, do que ela vai comer enquanto estiver grávida, a gente fala alimentos gravídicos. Mas não é só isso, então, né? Explica mais pra gente. Sim, é extremamente interessante, porque até pelo significado da palavra, nos remete a isso. Mas na letra da lei, a gestante, ela representa o bebê, ela representa o nascituro. Então, o amparo do auxílio financeiro é para o bebê, que está sendo gerado ali no ventre da mamãe, então ela o representa e envolve toda a estrutura financeira que ela precisa. Não somente a questão alimentar mesmo, mas tudo mais que ela precisar é a obrigação do suposto pai arcar com essas despesas. Doutora, aqui a gente não está para emitir nenhum julgamento, a gente pode ter a nossa opinião sobre tudo, mas você falou suposto pai, e se esse pai acha que ele não é o pai,
você falou suposto pai, às vezes ele nem vai ser o pai mesmo, mas essa mãe, ela aponta um homem e fala, olha, eu acredito que ele é o genitor. É claro que existem casos em que, infelizmente, a pessoa se separa estando grávida, que aí é uma questão que acaba sendo mais óbvio que aquele é o pai da criança, mas às vezes não, às vezes ela saiu, aconteceu uma relação e ela acabou engravidando. Ela pode ir atrás desse homem e apontá-lo, como que ela vai requerer dele esses alimentos gravídicos? Pode, existem dois caminhos. O extrajudicial, que é quando o pai entende que também é o pai, sabe das obrigações de auxiliar e eles fazem um acordo com relação a valor, data de pagamento e tudo mais. Isso pode ser resolvido numa conversa. Mas como profissional e pelos casos que eu tenho visto, eu sugiro que mesmo um acordo seja homologado no judiciário. Porque por mais que as partes entraram em um consenso, está tudo acordado, tudo certinho, mas ele pode mudar de ideia durante a gestação e deixar essa grávida em apuros. E o segundo é quando ele se recusa a realizar o pagamento, a assumir essa paternidade. Então, nós ingressamos no judiciário com uma ação chamada Ação de Alimentos Gravídicos, em que o juiz intima para que em 5 dias, e é interessante que, diferente dos outros casos, que a outra parte tem 15 dias para se manifestar, nos alimentos gravídicos ele tem somente 5. Então, o judiciário ele trata com certa brevidade, dá mais atenção e mais urgência para esses casos. Então, ele tem 5 dias para responder e essa mãe ela não precisa necessariamente comprovar a paternidade, basta que ela tenha indícios dessa paternidade. A lei ela é bem clara, o único requisito são indícios da paternidade, que podem ser conversas de WhatsApp, que comprovem esse relacionamento, fotos ou até mesmo testemunhas. Então, aquelas fotos na internet, de repente, ali abraçados, ou uma declaração, né? Na internet, eu te amo, meu amor, pode provar que alguma relação eles tinham. Aí, se depois ele quiser pedir um teste de DNA, ele vai ter esse direito, né? Pode. E é interessante também que a lei ela não obriga a realizar o teste de DNA durante a gestação, por ser um método bem invasivo. Me parece que é um pouco arriscado até, né? Isso, retira-se o material do líquido amniótico, então pode trazer algum prejuízo tanto para o bebê quanto para a gestante. Então, a maioria dos juízes, eu particularmente, em nenhum dos casos vi, o juiz não determina a realização do exame de DNA, falando que o pai pode posteriormente pedir assim que o bebê nascer, mas durante a gestação não. Aí você tá pensando assim, e se a criança nascer, fizer o teste de DNA e ele não for o pai? Daqui a pouco ela fala, calma, vamos fazer um mistério. Vamos fazer um mistério, porque com certeza essa pergunta existe, se fala pouco sobre isso, né, doutora? Mas calma que a gente chega lá. Eu queria entender, doutora, agora sobre como esses valores vão ser estipulados, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre pensão alimentícia, eu vou até querer saber se é parecido, mas assim, como que se estipula qual vai ser esse valor? Sim, analisa-se através de um binômio que nós chamamos necessidade/possibilidade. Então, vai se analisar a necessidade do menor, quais são as despesas, no caso do nascituro, quais são as despesas que essa gestante vai ter, o que vai mudar na vida dela, o que vai ser acrescido no orçamento dela, ver se essa necessidade junto com a possibilidade do alimentante. Então, tem essa junção para ter o equilíbrio e é assim que é feito o cálculo para oferir o valor da pensão. Doutora, quando a gente fala numa separação e na pensão, que a gente vai falar daqui a pouco, eu sempre ouvi os advogados especialistas que eu recebo aqui, como você, explicarem que a gente tenta manter um padrão mais próximo possível para essa criança. Eu quero imaginar aqui uma mãe que não tem convênio médico, que não tem um padrão de vida muito alto, mas esse pai tem. Esse pai tem um padrão de vida excelente, ele tem um convênio top de linha. Essa criança que ainda está no ventre da mãe tem direito, pode-se pedir um valor que seja, de repente, para um parto no hospital particular ou que seja para todo o acompanhamento do pré-natal não ser no sistema público, ser no sistema particular? Isso pode ser requerido também? Pode sim, desde que ela comprove a possibilidade desse pai de pagar esse valor. Então, sempre vai ser analisado o melhor para o menor. Então, se o pai pode pagar plano de saúde, escola particular e tudo mais, ele pode ser, sim, determinado pelo juiz que ele faça dessa forma, mesmo que desproporcional ao valor que a mãe vai contribuir no crescimento do menor. Doutora, e aí vamos entender isso? Eu fico me perguntando assim, sobre esses valores, cada realidade de cada família é de um jeito, né? Então, tem gente que consegue ter
o filho em um hospital X, o outro consegue num hospital Y. Tá, isso daí tem que ser decidido também, essa questão da ajuda ou não dele para o pré-natal e para o nascimento da criança nesses 5 dias, quer dizer, até esses 5 dias ele vai se apresentar e aí vai ser decidido já esses valores, é assim que funciona? Esses 5 dias é para ele apresentar a defesa, dizer se concorda ou não, inclusive com o valor. Caso ele discorde, os alimentos eles serão determinados, mesmo com a discordância dele. Ele pode falar, não concordo, mas o juiz vai falar, tem que pagar tanto. Tem que pagar, e aí normalmente o juiz segue o pedido inicial. Então a importância de fazer um pedido ali na inicial é equivalente à necessidade do nascituro mesmo. Doutora, e aí, explica para nós também como é que funciona essa questão, por quê? Quando a gente está falando, você falou uma coisa importante, vamos imaginar um casal que se separou ou quando o homem tem certeza que ele é o genitor e muitas pessoas confiam nos acordos de boca, mas em 9 meses tanta coisa acontece, pode dar um problemão. Então, mesmo que esse casal se conversou, deu tudo certo, tem alguma maneira, é importante oficializar isso, doutora? Sim, através da contratação de um profissional que coloque no papel o acordo das partes e muitas vezes precisa até ser feito alguns ajustes, porque no momento fragilizado a gestante pode aceitar qualquer valor, qualquer data, de qualquer forma. Então o profissional serve também para trazer segurança para esse negócio jurídico e homologar judicialmente como se fosse uma ação, um pedido inicial. E o juiz vai analisar se o pedido de acordo for justo, ele vai homologar esse acordo e ele vai ter força de sentença. Ou seja, da mesma forma que um pedido arbitrado pelo juiz vai ser também o acordo homologado extrajudicialmente. Ele tem força de lei. Perfeito. Doutora, você falou uma coisa, eu já até ouvi algumas mãezinhas me falando sobre isso, que é sobre provar a condição financeira que o genitor tem para poder decidir quanto que vai ser esse valor, né? Quem tem que provar isso é a mãe, é o advogado da mãe, a advogada que tem que ir atrás. Como que se prova isso? Me fala um pouco sobre essa questão. É importante trazer logo no início, já na inicial, no pedido inicial do processo, todas as provas, todos os indícios da real condição financeira desse genitor. Porque muitas das vezes ele fala que não tem, que não pode, mas a realidade é outra. Então, atualmente, o direito também vem se modernizando e atualmente nós utilizamos muitos prints de viagens aí postadas no Instagram, nas redes sociais. Então, é importante, sim, levar para o juiz até para ter agilidade no arbitramento dos alimentos, para que seja mais rápido, seja mais efetivo, que já leve todas as provas da possibilidade desse genitor. Doutora, aí me faz pensar também numa questão de estratégia, que muitas vezes a pessoa está com raiva e fala, e vou te pôr na justiça e não sei o quê. Aí o cara vai lá, muito do esperto, e apaga todas as fotos que ele tem. Então, tem esses prints antes, pode ser na rede social da pessoa, né? Mostrando Sim. que estava em Nova York, aí depois estava, sei lá, na Europa, estava não sei aonde. Isso tudo vai comprovar o padrão de vida que a pessoa tem. Isso pode ser usado como prova, é isso, doutora? Pode sim. Mas caso não tenha, Vamos supor que não tem, ele apagou. Caso ele tenha apagado tudo... Ou é super discreto, sei lá. Sim, existe a possibilidade de provarmos de outras formas. Muitas vezes ele alega não ter condições, mas a movimentação financeira, a movimentação bancária dele é muito alta. Então, cabe ao profissional fazer o pedido da quebra do sigilo bancário para que se analise a real situação financeira desse genitor. Doutora, eu fiquei com uma dúvida. Se essa mulher não sabe quanto ele ganha, sabe que ele trabalha, de repente, de carteira assinada, ou que ele é dono do próprio negócio, é um empreendedor, mas não tem noção do faturamento dele. Ainda mais se a gente está falando de uma relação que não é de casamento, uma relação que não foi tão próxima, às vezes essa mulher sabe que ganha bem, porque conviveu um pouco, soube o padrão de vida que tinha, mas não sabe quanto ganha por mês. Às vezes, a mulher é casada e não sabe exatamente quanto esse marido ganha por mês. O juiz, ele pode pedir, o advogado dessa pessoa pode pedir para que se veja quanto é o faturamento desse homem? Isso pode ser solicitado? Pode sim, através da quebra do sigilo bancário. Tá. O juiz faz uma investigação através de todos os sistemas que hoje o tribunal tem, de analisar qual a movimentação de todas as contas bancárias do genitor. Então, a partir daí, caso ele movimente esses valores dentro do esperado, nós conseguimos sim ter noção do valor que ele efetivamente ganha. Doutora, agora uma pergunta complicada. Se esse homem fala assim, é meu filho, então eu quero acompanhar o ultrassom, eu quero estar presente, quero acompanhar o pré-natal, ele tem esse direito? Ele tem, desde que não prejudique a gestação.
porque nós não podemos pensar somente no bebê, mas também no estado emocional da mãe, como ela vai reagir a isso, como ela vai lidar com isso. Então, se é uma cliente minha e isso prejudica a gestação, eu peço para manter a distância e depois ele convive com o filho dele quando nascer. E aí também, eu acho que como advogado deve ter visto isso diversas vezes, tem muitas vezes a questão de usar a criança ainda no ventre como massa de manobra, né? Sim. Então, vai me fazer pagar o dinheiro? Então agora eu quero acompanhar. E às vezes ele nem tá interessado na criança, o que ele quer mesmo, assim que às vezes é o contrário, às vezes também é a mãe que faz isso, a gente já até falou aqui no nosso programa sobre alienação parental e outros assuntos, mas às vezes o que tá acontecendo é que ele, já que ele vai dar o dinheiro, ele quer de alguma maneira ali prejudicar essa mulher, fazer com que ela sinta o que ela tá fazendo, né? Então, é uma linha tênue, não é, doutora? Exatamente, acontece bastante. O advogado de direito de família, ele muitas vezes atua também como psicólogo, como terapeuta das partes. Porque o interesse é sempre... o bem-estar, quando envolve criança, é sempre o bem-estar do menor. E às vezes os adultos dão muito mais trabalho que os menores para entenderem isso. Com certeza. Triste de ouvir isso, né? Agora, doutora, e se esse pai realmente não está desempregado? Ele não tem como pagar. Os avós, alguém, existe alguma pessoa da família dele que pode ser acionada para ajudar essa gestante? Existe sim. O Código Civil, ele prevê a cobrança dos alimentos avoengos. Ou seja, desde que provado que o genitor não pode pagar por algum motivo, um exemplo que eu tive no meu escritório, o genitor estava preso. Ele não tinha renda, ele não tinha como pagar. Nós tivemos deferidos os alimentos avoengos. Os avós paternos foram responsabilizados pelo que o filho deveria pagar. E daí esse valor, ele vai ter a ver com a condição financeira dos avós, nesse caso? Sim, sim. Perfeito. Analisa-se sempre a possibilidade do alimentante. Perfeito. Doutora, e aí, a pergunta que eu deixei para, ficar um pouquinho de polêmica no nosso programa, que é, e se depois que a criança nascer, ele não era o pai e ele pagou ali durante 9 meses aquele valor que foi estipulado? E aí, ele tem algum direito? Os alimentos, eles possuem uma característica que nós chamamos no direito de irrepetíveis. Eles não podem ser devolvidos. Você usou, você comeu, não tem como devolver. Não existe essa possibilidade. É diferente de um bem, né? De um carro que depois você devolve, Exatamente. Então, ele não pode nunca cobrar da gestante ou da mãe o valor que foi pago. Mas, caso descubra-se quem é o pai biológico, ele pode sim, através de uma ação indenizatória, pedir a devolução dos valores pagos para o pai biológico, nunca para a gestante. Então, o pai biológico que deveria ter pago nesse período e não pagou, vai indenizar, vai pagar esse valor para aquela pessoa que pagou e não era o pai. É Exatamente. isso, né? Agora, também, se essa mulher não souber, não descobrir quem é esse pai, aí ele perdeu o dinheiro mesmo, né? Perdeu. Agora, doutora, vamos imaginar que eu vou continuar dentro dessa família para depois a gente abrir de um modo geral, a gente poder compreender melhor como é que funciona a pensão alimentícia. Falando especificamente sobre esse caso, que começou ali com os alimentos gravídicos, a criança nasceu. Quando se torna pensão alimentícia? Como é que é essa troca? A partir do nascimento, a mudança já é automática, já se tornam alimentos definitivos. O que acontece em muitos dos casos é a necessidade de revisar esses alimentos, porque as necessidades da gestante, enquanto gestante, são muito menores de quando nasce um bebê. Os gastos aumentam de forma absurda. Então, é necessário revisar esses alimentos, essa pensão. Mas ele já migra automaticamente, ele já tem que continuar, já tem a continuidade sem a necessidade de uma nova ação. O que a genitora ganha bastante tempo, porque ingressar no judiciário, infelizmente, demanda muito tempo. Nada é tão rápido, né? Exatamente. Doutora, agora vamos pensar na pensão alimentícia de uma maneira geral, quando há uma separação e há crianças, e daí até mesmo se essa mulher ou esse homem podem ter direito a uma pensão para si. Eu sei que muitas coisas vêm se atualizando, às vezes eu escuto falar. Outro dia eu estava conversando com alguns amigos e aí alguém me falou, sabe a fulana? Eu sei, tá separando, você ficou sabendo? Fiquei, infelizmente, tá separando. Então, ela vai ter que pagar a pensão pro marido. Eu falei, você tá brincando? Ela vai ter que pagar a pensão para ele? Porque ele tá desempregado. E ela separou justamente porque ele nunca conseguiu um emprego. Que situação, doutora, vamos entender. Quando a pensão alimentícia pode ser válida? Sim, a partir do momento da separação, quando envolve o interesse de um menor,
analisa-se a possibilidade de ambas as partes. Em regra, divide-se, soma-se todas as despesas do menor e divide-se em 2. Teoricamente, cada uma das partes teria que arcar com metade, mas nem sempre é o caso. Muitas vezes a mulher ganha menos ou o homem ganha menos, então dentro dessas proporções aí busca-se um equilíbrio para manter a qualidade de vida do menor que ele tinha quando os pais estavam juntos. Tá, a gente vai destrinchando tudo isso que eu falei aqui aos poucos, tá, gente? Doutora, então vamos entender algo que eu já falei aqui, mas eu queria reiterar, que tem a ver com a sua última fala, que é tentar manter a criança tendo o mesmo padrão que ela tinha. Então, se ela estudava em uma escola particular, espera-se que ela continue estudando em uma escola particular. Se ela tinha um convênio médico, espera-se que ela continue tendo um convênio médico. Morava num bairro X, espera-se que ela possa continuar morando naquele bairro. Mas a gente sabe que a realidade de muitas famílias quando se separam, eu sei que hoje a gente tem realidades diferentes, já a gente vai falar sobre isso, mas em boa parte das vezes as crianças acabam ainda ficando mais tempo com a mãe. E também, por mais que a nossa geração já seja uma geração inserida no mercado de trabalho, há muitas vezes a mulher que parou de trabalhar para poder cuidar desses filhos e naquele momento da separação ela está desempregada. Ou ela se desatualizou na área dela, ela até estava trabalhando, mas ela estava trabalhando com telemarketing home office. Agora, para ficar sozinha, ela e os filhos, ela precisa de um outro emprego. Ela não vai conseguir se manter da mesma maneira simplesmente com a pensão das crianças. A pensão pode ser lícita para ela também? Pode sim. O genitor, nesse caso, pode ser obrigado a pagar uma pensão alimentícia para os filhos e uma para a ex-esposa, guardadas as proporções. Eu já vi casos, inclusive, do juiz determinar por 1 ano até que ela se restabeleça. Para dar um tempo dela se restabelecer, né? Isso pode acontecer também com o pai, se a situação for contrária. Explica isso para nós, doutora. Explica isso para a gente. Então, realmente, o homem também pode... E olha, não sou feminista, então não tem problema nenhum de falar aqui dessa maneira, tá? O homem pode requerer da mulher. Porque esse caso que eu falei, que eu citei, que você já deve ter ouvido algum caso assim, você que me assiste, é muito curioso. Porque um dos motivos dessa mulher, infelizmente, se separar do marido é que ela não aguentava mais bancar as contas da casa, bancar o filho sozinha. Foi se tornando insustentável. Não é porque ele não conseguia emprego, porque ela via nele um comodismo. Aí se separou, ela foi pedir, parece que a pensão. Ele chorou, alegou que ele não tem dinheiro nenhum, judiação, e tá pedindo agora ele a pensão para ela. Não sei se ele vai conseguir, né? Diz que tá pedindo. Doutora, como é que é isso? Enquanto você explica, eu vou me preparar para dar um recadinho, tá? Conta pra gente como é que é essa história. Perfeito. Isso acontece sim. E muitas vezes o genitor, o ex-marido, no caso, ele consegue comprovar que ele não tem condições, mas a esposa tem... A ex-esposa tem, e ele consegue ter arbitrados esses alimentos, sim. São casos bem comuns, assim, bem específicos, situações bem específicas, porque a nossa realidade hoje, normalmente, os maridos, eles têm uma melhor condição financeira. Mas acontece, e se for comprovada a necessidade dele, os juízes costumam conceder, sim, esses alimentos. Eu vou agora para o intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta e a gente continua batendo esse papo, não saia daí. Nosso programa está de volta, te esperando também nas redes sociais do programa, o Instagram, @nossoprograma e a fanpage facebook.com/nossopgm. Através do Instagram do nosso programa, você acompanha tudo o que acontece aqui no nosso programa. Você acompanha o que vai ter no dia seguinte, o que a gente preparou para você, se vai ter artesanato, qual tipo de bate-papo. A gente coloca ali todas as chamadinhas do que vai ter. E a gente também coloca as fotos com os nossos convidados. Então, muitas vezes, no final aqui do bate-papo, eu passo o contato do convidado e você não estava com papel e caneta na hora, não deu tempo de anotar, você entra lá no nosso Instagram, @nossoprograma, e vai encontrar, se o convidado tiver Instagram, marcadinho ali o Instagram dele para que você possa entrar em contato. Geralmente a gente coloca as fotos todos os dias em carrossel. Então, quando você teve mais de um convidado, por exemplo, você vai passando para o lado e encontra todos. Gosto de te lembrar também que se no dia a gente teve artesanato, teve algum molde, alguma lista de material, um passo a passo de alguma peça, vai estar lá para você, tá? Então, se você não conseguiu entender muito bem como era o molde e teve um molde, a peça que a gente fez aqui no artesanato, vai estar lá nas nossas fotos, tá? Inclusive, se você viu algum artesanato antigo, encontrou o nosso programa aí na internet,
internet e quer encontrar essa lista de material, vai lá pela data mais ou menos que você consegue encontrar. Se teve, tá postado ali, tá bom? Eu te espero sempre também no meu Insta, que é o @jaquestefano. Com o meu Instagram, você também acompanha um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. E enquanto o programa acontece, você pode deixar sua pergunta através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Hoje a gente está falando sobre alimentos gravídicos e pensão alimentícia. Então, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, quer mandar sua pergunta e não quer se identificar, não tem problema. Já avisa no comecinho da mensagem que você não quer ser identificado e a gente esclarece a sua dúvida, tá? Quem está conversando com a gente sobre esse assunto é a doutora Vanessa Freitas, que é advogada. Doutora, agora eu queria entender um pouquinho mais ainda sobre a pensão, sobre como esses valores podem ser estipulados. Primeiro, vamos entender. Eu percebo que eu sempre quis entender isso. São processos diferentes quando a gente fala de guarda e pensão e a separação. E se tem bens nessa separação, isso é tudo de uma vez só ou isso pode ser tudo separado, doutora? O pedido, normalmente, ele é feito no mesmo momento, os pedidos são feitos no mesmo momento, mas os juízes mesmo pedem para ir desmembrando esses processos, porque senão vira uma bagunça. Até mesmo para dar prioridade para o que realmente é urgente, que são os alimentos e a guarda. Então, a maioria dos juízes pede para desmembrar esses processos e aí eles têm uma escalinha de prioridades, alimentos, guarda, e aí depois vai para a partilha, que é o que dá bastante briga aí normalmente para os casais. Então, vamos para a urgência, né, que são os alimentos. E aí, doutora, eu queria entender, a guarda interfere em quem vai pagar a pensão para quem? Do caso, se é o pai que vai pagar a pensão para os filhos, a gente já entendeu no caso do ex-marido ter que pagar para a ex-mulher, ou da ex-mulher ter que pagar para o ex-marido. Mas no caso das crianças, se essa guarda é compartilhada, se ela é unilateral e as crianças estão com o pai, ou se ela é unilateral e as crianças estão com a mãe, isso interfere em quem vai pagar a pensão? Sim, é necessário analisar com quem as crianças vão efetivamente ficar e quanto tempo. Se fica mais tempo com a mãe, o valor arbitrado para fins dos alimentos dos menores deve ser destinado em maior parte para a mãe. E quando com o pai, o valor deve ser destinado em maior parte para o pai. Então, no caso da guarda compartilhada, sim, ela existe a possibilidade do pai ter que ou pagar menos e destinar o valor, o restante do valor para as despesas da casa dele, quando os menores estão com ele. É uma continha bem complexa que precisa ser analisado caso a caso. Doutora, e me faz pensar em uma coisa que eu tenho visto até com certa frequência, o que me chateia muito, que é sobre as crianças terem massa de manobra, na rincha, na raiva, às vezes que esses genitores estão, pelo que aconteceu às vezes no relacionamento deles. E a mãe, de um modo geral, eu sei que existe exceção, a mãe tem muito medo de perder a guarda do filho. Sim. Então, eu já ouvi casos de mulheres que me contaram que o genitor falou, se você pedir a pensão, eu peço a guarda. Eu tenho mais condição que você, a criança vai ficar comigo, você perde a guarda. E daí ela se vira para criar sozinha esses filhos, porque ela tem medo de perder a guarda. Doutora, explica um pouco sobre isso. Se bem amparada, ela não vai perder a guarda desses filhos, vai? Não, depende muito da estrutura familiar que essa mãe tem e também se não tem nenhuma conduta dela que a desabone como mãe. A maioria dos tribunais, dos juízos, eles entendem que o melhor para a criança é sempre ficar com a mãe. É quem tem ali uma estrutura emocional melhor para amparar os filhos. Guardadas algumas ressalvas, que existem famílias que fogem do comum, mas em regra a guarda é sempre da mãe. Se essa mãe é violenta, se ela usa drogas, aí a gente está falando de outra história, né? Mas de um modo geral é com a mãe, né? É com a mãe e não há motivo para as mulheres temerem. E isso eu vejo bastante no meu escritório, mas não existe necessidade de temer dessa forma, até porque para uma mudança de guarda, ele precisa comprovar que ele tem a mesma estrutura que a mãe. O que é muito difícil nós vermos hoje em dia são pais deixando os seus trabalhos, se dividindo e chegando em casa ter uma nova jornada para cuidar dos filhos. Então, em grande parte, não existe esse risco, a mãe não precisa se preocupar. Como às vezes eu comento com algumas amigas, né? Dificilmente
dificilmente você deve ver muitos casos por atuar em direito de família. Eu acredito que a minoria das vezes, os pais que pedem a guarda, né? Na maioria das vezes, as mães que querem a guarda da criança, Exatamente. né? Até porque os pais têm aquilo de trabalhar o dia inteiro fora, mas aí vai chegar em casa e vai fazer janta, e vai cuidar da casa, e vai cuidar dos filhos, e vai dar atenção, e prova, e tem que estudar junto. Meu filho tá semana de prova, e tem que estudar junto, e não sei o quê. Geralmente, isso é tarefa da mãe, né, doutora? Sim, exatamente. E é algo que a maioria das mulheres sim conseguem dar conta e dar conta muito bem. Então, existem casos que os pais até pedem a guarda, o juiz até concede ali uma compartilhada, mas ele muda de ideia quando ele vê o real trabalho. Realidade, né? E quando a gente fala de guarda compartilhada, muitas vezes a gente faz também uma confusão com guarda alternada. Na guarda compartilhada, a criança não fica uma semana em cada casa. Não é isso necessariamente, né, doutora? Não, não necessariamente. Precisa analisar qual a rotina da criança. Então, podem ter, sim, dias certos, mas não necessariamente uma semana em um, outra semana na casa do outro, até para não trazer mudanças drásticas na rotina da criança. Perfeito. Então, a questão da compartilhada é somente que ambos devem participar, tanto financeira quanto ativamente, emocionalmente, na criação do menor. Doutora, vamos falar sobre valores? Como que é estipulado o valor? Eu estou imaginando que existem mães que têm um filho, existem mães que têm 2 filhos, existem mães que têm 3 filhos. E existe genitor que tem os filhos com essa mulher e também paga pensão para uma outra mulher, né? Para um outro filho, na verdade. Como é que isso funciona, doutora? Exatamente. O cálculo, ele é feito, primeiro, uma análise das necessidades das crianças, quando mais de uma. Então, a necessidade dos alimentantes é uma tabelinha mesmo, de colocar aluguel, se paga aluguel, então gastos com moradia, com alimentação, com vestuário, com atividades extracurriculares. Então, é necessário fazer essa tabelinha para chegar num valor, chegando nesse valor, no total, divide-se entre as partes, se for possível, como nós já falamos, em partes iguais, de valores iguais, e quando não, guardadas as devidas proporções, um paga mais e o outro paga menos. Para homens e para mulheres, para filho homem, para filha mulher, para filho adotivo, não tem diferença, é isso? Não, não tem diferença. É realmente a necessidade, quais são as despesas fixas do menor, do alimentando. Agora, doutora, o que eu também já vi, infelizmente, acontecer em algumas famílias, tá? Esse casal se separou, esse homem se casou novamente. Veja, eu tô dando o exemplo, mas poderia ser o contrário, tá, gente? E daí ele começa a prosperar muito. O filho do casamento atual tá em uma bela escola particular, tá morando numa casa maravilhosa com piscina e um condomínio fechado. E ele tá pagando, sei lá, 500 mil reais de pensão para os outros 2 filhos do casamento anterior. E essa mulher percebe essa diferença. As crianças, chega uma hora muitas vezes que as crianças começam a perceber, né, quando vão visitar o pai, que a realidade é muito diferente. A qualquer momento pode ser pedido uma revisão dessa pensão? Exatamente, esse é o caminho, a ação revisional de alimentos para equiparar a criação e tudo que é proporcionado para todos os filhos. Eu costumo dizer lá no escritório, muitas vezes os pais vêm com a defesa de mas nasceu um outro filho. Você tem um problema, vai precisar trabalhar mais, porque você precisa proporcionar os mesmos recursos para todos os filhos. Agora, também vamos falar aqui se esse homem teve, a gente está, por exemplo, em um momento de crise para muitos brasileiros. Já estava antes da pandemia muita gente desempregada, com a pandemia isso agravou, muitos empresários quebraram. Vamos imaginar aquele empresário que ganhava muito bem e quebrou mesmo. Ele pode pedir a revisão dessa pensão, ele pagava 5, você conhece pessoas que pagam 5 mil reais de pensão, 10 mil reais de pensão. Peraí, não dá mais para pagar isso, porque mudou tudo. E é lógico, se ele fosse casado, tivesse com os filhos, todos iam ter que mudar o padrão de vida. Existem momentos em que isso acontece. Ele pode pedir uma revisão dessa pensão? Pode pedir a revisão para a redução dos alimentos também. Comprovando essa redução da capacidade financeira, ele consegue com certeza. Doutora, e como é que é? Ele vai ter que ingressar com um novo pedido? Como é que é? Tanto do lado da mãe, de repente, ou da pessoa que está com a guarda da criança, que quer rever para mais, como no caso de quem paga a pensão, que quer rever para menos. É uma nova ação que pode acontecer a qualquer momento? Quando já se tem uma ação de alimentos no judiciário, a revisional, tanto para majorar quanto para diminuir, é uma ação conexa. Então, provavelmente será o mesmo juiz que irá julgar, o mesmo juiz que concedeu os alimentos naquele patamar, ele pode reduzir ou aumentar. Doutora, outra coisa que eu queria entender. O pagamento da pensão alimentícia e as visitas
tem alguma relação ou, de repente, o pai aquele mês não pagou a pensão, ele vai ficar sem ver os filhos ou não? Ele pode continuar, vamos supor que está estipulado que a cada 15 dias, nos finais de semana, como é de praxe ainda para muitas famílias, esse pai tem direito de ver os filhos. Independente da pensão estar sendo ou não paga, e já já a gente pode conversar sobre o que acontece com esse pai se ele não pagar a pensão. Ele tem direito de ver os filhos? Enquanto você explica, eu vou dar um recadinho, por favor. Tá bem. Os alimentos, eles não podem ser utilizados como uma moeda de troca para as visitas. Então, é necessário que essa mãe entenda que, embora por algum motivo ele deixe de pagar os alimentos, o direito à visitação continua existindo. Precisa-se, inclusive, tomar muito cuidado, porque há uma linha tênue na alienação parental. Então, muitas vezes ela corta as visitas e acaba entrando aí nesse grande problema que é a alienação. E agora chegou a perguntinha do público, vamos conferir. Essa pergunta que chegou pra gente é da Elisângela, de Minas Gerais. Obrigada pela participação, Elisângela. Boa tarde, Jaque, doutora. Até quando é obrigatório pagar a pensão alimentícia? Ou o pai ou a mãe é obrigado a pagar a faculdade do filho, doutora? Sim. Existe a previsão legal para que os alimentos encerrem-se quando o menor atinge a maioridade, com exceção aos casos em que o menor continua, que já quando maior, ele ingressa na faculdade, então o pai tem que arcar até o último ano da universidade. Doutora, e se esse filho parou de estudar, para, sei lá, porque foi se aventurar, foi viajar, foi fazer qualquer coisa, e daí ele volta, aí acabou a pensão, 18 anos. Aí com 20 anos ele fala, acho que eu vou começar a faculdade agora. Ele pode acionar judicialmente esse pai? Pode sim, mas é necessário analisar também a proporção e a real necessidade do recebimento desses alimentos. Porque muitas vezes ele já é maior, já trabalha, já possui aí condições financeiras de arcar com as suas próprias despesas e também com o estudo. Então, o juiz também vai analisar se realmente são necessários esses alimentos. Doutora, eu sei que não é propriamente o nosso tema, mas você citou aqui agora há pouco, eu só queria voltar para a gente finalizar a questão da possível alienação parental. Então, às vezes, tem pessoas que agem de má fé, tem pessoas que não, tem pessoas que estão fazendo ali no inconsciente, mas é errado do mesmo jeito. Então, essa mulher não recebeu aquele mês, por exemplo, a pensão. Ela vai acionar esse homem judicialmente, ela não vai impedir que ele fale com os filhos, é isso, doutora? Exatamente. Eu tô falando da mulher, vocês entenderam que podia ser o contrário, né? Exatamente, ela ingressa com a ação de execução, que também é uma ação conexa, então muitas vezes a ação de comunicando ali o divórcio, guarda, alimentos, é uma ação que tem várias outras 10, 15 ações, pela necessidade de ir atualizando mesmo conforme o crescimento das crianças. Então, ela ingressa com uma ação de execução, ele é intimado para efetuar o pagamento em 3 dias, sob pena de prisão civil. Então, ele justifica ele informa o pagamento ou justifica porque não fez, sob pena aí de ter algumas medidas coercitivas bem graves e funcionais aqui no nosso ordenamento jurídico. Aliás, ouço falar que é uma das prisões mais efetivas é quando a gente fala a respeito de pensão alimentícia. Isso é verdade, doutora? Exatamente, e é bem rápido. O juiz, quando ele determina a expedição do mandado de intimação, só para informar o genitor sobre os valores a serem executados, ele muitas vezes já dá força de mandado de prisão, caso ele não efetue o pagamento em 3 dias. A partir do primeiro mês isso já é possível de ser pedido? A partir do primeiro mês. A partir do primeiro mês. O único detalhe importante é que só podem ser cobrados os 3 últimos meses, os 3 meses anteriores. E esse é o valor que pode ser executado no rito prisão, porque passando disso, sendo alimentos mais antigos, é um outro rito que se utiliza, que é a penhora. Por isso que eu preciso agora fazer essa pergunta, doutora. Se essa mãe que ficou com a guarda da criança, ou esse pai, não quis a pensão, falou, não preciso do dinheiro do outro para nada, às vezes até esconde da criança, né, quem era o pai e tudo mais, passaram-se os anos, essa criança fala, não, já virou adolescente, tá lá, sei lá, com seus 15 anos e fala, não, eu quero que é meu de direito, ele tem muito dinheiro, ele podia ter ajudado a gente durante todo esse tempo, quem não quis foi minha mãe, eu quero. Esse adolescente pode pedir para a mãe entrar com uma ação, ele mesmo depois dos 18 anos pode entrar com uma ação, como é que funciona isso, doutora? Pode sim. Ele pode exigir que a mãe ingresse com a ação. O único detalhe importante é que o pagamento vai ser devido a partir do momento que ele acionou o judiciário. Então, por isso a importância da mãe pensar, não, eu não preciso do dinheiro do genitor do meu filho,
mas sim na importância disso para o crescimento, como isso pode facilitar e trazer boas oportunidades para esse menor. Então, a mãe pode, enquanto menor, ela pode acionar o judiciário e caso o menor já tenha 18 anos, o filho já tenha 18 anos e queira reaver esses valores, na verdade, fazer com que o pai pague esses valores alimentares para ele, sim, ele pode ingressar sozinho no judiciário e a partir da intimação do pai, ele é obrigado a efetuar os pagamentos. E aí ele pode pedir o que eu vou chamar aqui, talvez erroneamente, de retroativos meses anteriores? Ele poderia pedir isso? Não pode, é somente a partir da intimação. O juiz vai ter força de cobrança somente a partir da intimação. Então, por isso é importante pensar bem. E eu digo que para quem fica com a guarda dessa criança, talvez você não queira esse dinheiro para criar seu filho, legal, cria o seu filho com o seu dinheiro, vai guardando numa poupança, vai guardando dinheiro para que quando ele for, por exemplo, para uma faculdade ou quando quiser comprar um carro, uma casa, tem um valor ali guardado, não é, doutora? Exatamente. É uma opção, né? Para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, eu queria entender se essa pessoa que fica com a guarda das crianças, vou dar o exemplo da mãe, mas poderia ser o pai, precisa prestar muita atenção no que faz com esse dinheiro que chega da pensão, porque às vezes ela recebeu e com o dinheiro dela, ela foi lá e pagou a escola, por exemplo, porque ela recebeu dia 1 e a pensão só cai dia 5. Então, vamos supor que ela foi lá, pagou a escola, pagou não sei o quê. E daí, quando vem o dinheiro, ela vai, por exemplo, fazer uma escova, porque afinal de contas ela já pagou a escola do bolso dela. E aí depois, às vezes é o homem, pode ser que às vezes seja mulher, mas eu vejo mais um homem fazendo isso, falando, tá vendo? Ela tá se arrumando com o dinheiro que eu pago pra pensão das crianças, comprou sapato novo, fez escova. Tu devia até um meme, né? O cara dá R$150 e fala que ela tá pondo cílios com o dinheiro dele. Meu amor, os cílios é mais que isso! Mas aí eu te pergunto, doutora, essa mulher tem que dar satisfação do que faz com o dinheiro da pensão? Sim, é importante que ela tenha o controle dos gastos dos filhos e como esses valores são empregados, são investidos. Mesmo que ela coloque do valor dela, como no exemplo que você citou, mas é importante que ela tenha uma planilhinha mesmo dos gastos. A escola foi 1.000, o tênis foi 200, o não sei o quê foi 100, vai anotando tudo, exatamente, né? Independente de datas. Por quê? Perfeito. Existe uma ação que o genitor pode entrar, que o alimentante pode entrar, que se chama prestação de contas. Ele pode pedir para que o juiz determine essa prestação de contas e aí a pessoa que recebe o valor da pensão alimentícia, ela vai precisar justificar cada um dos valores. O que eu acredito que seja uma exceção, mas a gente sabe que infelizmente acontece. Às vezes essa mulher não está, de repente, pagando, fazendo algo que era combinado para os filhos e está usando, sim, deve acontecer, mas eu imagino que seja na minoria das vezes, né? Sim. Doutora, outra coisa que eu queria saber, você usou uma palavra quando a gente falou dos alimentos gravídicos, eu acho que é avoengo. No caso do pai não ter condição de pagar a pensão dos filhos, os avós também podem ser acionados? Os avós são acionados e existem casos em que os avós têm até mandados de prisão expedidos por conta de falta de pagamento. Uau. É o mesmo nome que usa? Sim, eles são responsáveis em um segundo plano, digamos assim, mas os avós são responsáveis, isso pelo Código Civil. Então, é necessário que o genitor assuma essa responsabilidade para que ele não recaia sobre os avós, que em tese não teria nada a ver com a história, né? Ai, a produção às vezes me fala, tchau, acabou. Eu falo, não, eu tenho tanta coisa pra falar ainda. Doutora, volta mais vezes, por favor. Foi um prazer te receber aqui, viu? Muito obrigada. Pra quem quiser entrar em contato com a doutora, eu vou passar o site www.vfprevidencia.wixsite.com. Tem também um telefone que é 11 99405 3554 e o LinkedIn da doutora, que é DRA_Vanessa Freitas ADV, passando aí pra vocês. Doutora, mais uma vez, obrigada. Viu? Prazer te receber aqui. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Te espero aqui amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.